A audiência do canal pediu e eu consegui trazer para a bancada um inversor da TSM. Então esse inversor aqui vai ser o protagonista dos testes aqui em bancada. Foi enviado por um inscrito aqui do canal para que eu possa mostrar para você como que realmente é o funcionamento desse inversor. Foi pedido demais, testa o TSM, como que é o TSM, como que é a forma de onda do inversor TSM, é bom, tem muito harmônico, e é exatamente isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Vou mostrar a forma de onda no osciloscópio, vou mostrar para você as harmônicas que tem na saída AC deste inversor de tensão, também vou mostrar alguns detalhes por dentro da sua construção, os componentes utilizados, fazer alguns comentários, e no próximo vídeo de testes, com certeza absoluta vai ser um teste de fogo muito pesado nesse inversor na bancada, para ajudar você a tomar a melhor decisão. Que inversor que você vai comprar para utilizar no seu sistema fotovoltaico? Ah, você tem um sistema funcionando? Talvez você já deve ter pensado em melhorar o teu sistema, e é exatamente para isso que esses vídeos servem. Ajuda você a tomar a decisão qual inversor utilizar, beleza? Vem comigo aqui para a bancada que com certeza absoluta você vai gostar muito de mais esse vídeo, de mais esses testes com esse inversor muito pedido. Vamos lá! Como apresentado logo no início aqui para você, é um inversor da marca TSM, é um inversor de 2000 watts com saída 127 e entrada 24 volts. E a primeira coisa que eu já vou fazer aqui para você acompanhar é ligar o inversor e vamos já ver a forma de onda deste inversor. Veja bem, acabou de formar aqui uma senoide muito bacana, muito bonita para a gente aqui no osciloscópio. Deixa eu diminuir aqui um pouco a intensidade para você ver um pouquinho melhor. Vamos dar uma olhada agora na distorção harmônica. E veja só, como praticamente todo e qualquer inversor de onda senoidal pura, tem algumas harmônicas aqui, mas geralmente bem no começo, próximo da fundamental aqui de 60 Hz. Só que a intensidade é bem baixa, não é tão alta como alguns que já foram testados aqui no canal. E no decorrer aqui do espectro, temos mais algumas harmônicas. Se intensifica um pouco nessa região aqui também, mas é característico de inversores de onda senoidal pura. E veja só, aqui é a onda senoide, vou desligar ele e vou ligar novamente para você ver que ele também tem a partida suave. Essa distorção maluca que você viu é normal quando a gente desliga, tá? Fica tranquilo, não se preocupe. E olha só, tem partida suave, então é um equipamento muito bacana, tem uma senoide muito legal mesmo, olha só, uma senoide bem show de bola, tá? Não deixa a desejar perto de muitos equipamentos, olha só, mesmo ampliada, a gente vê ela estando mexendo desse jeito aqui é normal também, tá bom? De qualquer outro inversor também, como você pode acompanhar, deve estar aparecendo alguns cards aqui em cima para você ir ver os outros testes de inversores e fazer algumas comparações, e não muda muito em relação à forma de onda de outros equipamentos. Então a forma de onda desse inversor é essa que você pode acompanhar aqui agora. Sem mais delongas, vamos ver aqui por dentro deste inversor. Deixa eu desligar aqui para ficar mais fácil para fazer alguns comentários aqui para você. Vamos lá. Bom, não vou nem desligar ele aqui da fonte, mas vamos ver aqui, ó. Aqui é a parte interna desse inversor. Eu não vou tirar a placa como um todo aqui, porque vai dar um trabalhão danado para remover essa placa agora. Mas eu acredito que eu consigo mostrar para você como que é por dentro. Ele tem duas ventoinhas aqui. São ventoinhas aqui de um tamanho relativamente bacana para o porte aqui, né? Ele não é um inversor muito alto, então não dá para colocar ventoinhas muito grandes. Só que são ventoinhas bem silenciosas, tá? E elas não ficam ligadas o tempo inteiro. Essas ventoinhas elas vão ligar de acordo à temperatura interna do equipamento. Esse inversor aqui eu já fiz alguns testes prévios aqui na bancada e as duas ventoinhas elas puxam, né? Esses dois coolers puxa o ar quente de dentro para fora, tá? Ele não é aquele formato que uma puxa o ar frio de fora, blá, blá, blá. Ela não é naquele formato que uma puxa o ar frio para dentro do equipamento, faz com que circule retornando o ar quente para fora com a outra. Essa daqui, as duas ventoinhas puxa o ar quente
para fora, tá bom? Aqui nós temos os bornes de entrada, são bornes relativamente robustos, tá? Temos aqui 3 fios, deixa eu ver se eu consigo ver a seção aqui. Como sempre, o chinês ele nunca coloca a seção nominal do condutor aqui, mas esse condutor aqui aparenta ser condutor de 4 milímetros. Temos 3 aqui para o positivo e temos, deixa eu ver, 3 para o positivo, não, 3 para o negativo e 4 para o positivo. Isso aqui para mim já é um ponto um pouco negativo, né? Que eu tenho 4 condutores para o positivo e apenas 3 para o negativo. Não fiz testes ainda para saber se eles aquecem ou não, mas a gente vai descobrir isso no teste de fogo, beleza? E aí, para você que chegou até esse ponto do vídeo, eu vou fazer uma pausa para falar para você o seguinte. Você deve estar se perguntando, Eduardo, legal, bacana, você vai fazer os testes, mostrou senoide, está mostrando por dentro, mas aonde que eu compro este inversor? Na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar um link que você vai ser levado direto para o AliExpress, comprar diretamente com a TSM. Tem um link exclusivo aqui para o canal para que você consiga comprar diretamente com a TSM lá no AliExpress, tá bom? Agora vamos retornar aqui para a bancada para dar continuidade nesses... Aliás, não é teste, né? Nesse review, nessa demonstração. Vem comigo aqui, vamos lá. Logo no comecinho aqui também a gente tem 5 fusíveis de 25 amperes. Temos apenas 3 transformadores dentro do inversor, o que é suficiente, segundo o fabricante, para suportar os 2.500 watts. Temos espaço vazio aqui para mais um transformador, porque esse inversor também tem uma versão de 3.000 watts e ele utiliza 4 transformadores, tá? Temos um dissipador bem grande aqui de alumínio na primeira etapa, então aqui está composto toda a primeira etapa, faz toda a oscilação em alta frequência por esta plaquinha que está aqui no canto. Então a gente tem aqui uma oscilação para oscilar esses transformadores, pegar a corrente contínua da entrada, converter em corrente alternada, depois retificar com os diodos que estão aqui, junto com os capacitores, para a gente conseguir uma alta tensão aqui. Depois que tem essa alta tensão, ele vem para a segunda etapa aqui, filtra novamente essa alta tensão com esses capacitores aqui. Temos a nossa placa EGS 002, que todos já estão acostumados, que faz parte de inversores de onda senoidal pura. E a nossa segunda etapa com os IGBTs de saída. Aí aqui a gente faz a oscilação, transforma em onda senoidal pura e também em 60 Hz. E temos aqui o capacitor e os filtros de saída com o indutor, né? O indutor, o capacitor, o filtro LC, que vai fazer com que nós tenhamos aqui uma onda senoidal bacana, como aquela que você pôde acompanhar lá no osciloscópio. E aí uma coisa que eu não gostei muito aqui desse inversor, mas a maioria é desse jeito. Na verdade tem algumas coisinhas que eu não gostei, mas eu vou comentar isso em outros vídeos, tá? Mas uma delas que já dá para comentar aqui no vídeo de hoje é relacionado aqui ao formato da tomada, né? Ó, é um formato de tomada universal, aqui um formato de tomada universal. Eu não gosto desse formato. Eu acho que todos os inversores deveriam ter bornes do tipo Sindal aqui, para que a gente aparafusasse o nosso condutor com terminal ilhós, terminal tubular na ponta do condutor. Seria muito mais prático e mais fácil, tá? Mas eu vou conversar com o pessoal na fábrica, quem sabe de repente eles modificam isso aí pra gente, beleza? Aqui do lado de cá temos o botão liga e desliga, como normal de todos os inversores, um LED verde para power, um LED vermelho para fault, e temos aqui também um display que vai mostrar a tensão de bateria, só que esse inversor está com um problema nesse display, ele está com um defeitinho, então esse display ele vai ficar ligado. E aí eu falei agora de pouco de um outro ponto que me incomoda um pouco, né, que eu não gostei nesse inversor, é justamente aqui, ó. Vamos ver se a Isabela consegue mostrar pra gente, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. O condutor de saída é um condutor de 2,5. Eu acho que para a potência que esse equipamento suporta, que esse inversor de tensão suporta, 2,5 aqui é muito pouco. Eu acho que é pouco. Mas não dá para falar com 100% de certeza absoluta antes de fazer os testes. Mas na teoria a gente já percebe que esse condutor é fino. E eu acredito que ele vai esquentar demais aqui. Mas eu vou fazer esses testes e demonstrar para você aqui em bancada, beleza? Bom, o vídeo de hoje era exatamente isso, mostrar para você a forma de onda desse inversor e também falar para você
algumas características internas, mostrar aqui para você que ainda não viu esse inversor por dentro. Tem alguns outros canais aí na internet que já o mostrou, mas o meu canal ainda não havia mostrado, e como sempre falo para todos que perguntam, só trago testes e demonstração em bancada de equipamentos que eu tenho aqui comigo. Então, se você que está acompanhando quer algum teste, quer alguma demonstração, pode fazer como o nosso amigo que é inscrito aqui no canal, que enviou esse equipamento para fazer parte agora do laboratório e fazer uma sequência de testes para que a gente consiga ajudar mais pessoas, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes ou dicas aqui do canal. Fui!